Irmãos, graça e paz, saúdo a todos com a paz do Senhor e convido todos para esse estudo indutivo do texto de Mateus, de 13 a 17, o batismo de Jesus Cristo. Esse método indutivo, ele é dividido em três partes. Primeira parte, observações ao texto, depois a interpretação do texto e a terceira parte é a aplicação do texto. O que o texto significa para nós hoje, para a nossa vida no momento em que nós vivemos. Então convido os irmãos para a leitura da palavra de Deus, Mateus capítulo 3, do verso 13 ao verso 17, o batismo de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Então essa é a leitura da palavra de Deus, e a oração que nós fazemos em nome de Jesus é que possamos ser iluminados, ensinados pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja o nosso mestre, o nosso professor, nos dê entendimento, nos dê uma interpretação fiel da palavra de Deus, uma aplicação correta da palavra de Deus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Irmãos, então a primeira parte do nosso estudo sobre esse trecho, o batismo de Jesus, é a parte das observações. Então vamos observar. Nós lemos o texto, vamos fazer algumas observações, algumas perguntas de observação, e as respostas vão nos ajudar a chegar à interpretação correta, ao significado correto. Então, primeiro, as observações. Primeira pergunta de observação que nós podemos fazer, e você pode fazer no seu pequeno grupo. Lembrando que esse estudo aqui é voltado para os pequenos grupos, para os cultos familiares, né? Estudos bíblicos. Então, a primeira pergunta: quem batizou Jesus e onde? Quem batizou Jesus e onde ocorreu esse batismo? A resposta está aí no verso 15, né? A resposta está no verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, a resposta é: quem batizou Jesus? João Batista, o seu primo, João Batista. E onde que Jesus foi batizado? No Rio Jordão. Aqui o texto fala só para o Jordão, mas é o Rio Jordão. Uma curiosidade aqui para os irmãos: essa palavra Jordão significa para baixo. Então o Rio Jordão, ele nasce no Mar da Galileia e deságua no Mar Morto. E é um rio que tem uma correnteza forte e muitas curvas. Então Jordão significa para baixo, e um rio de água escura, até às vezes com um pouco de lama. Então João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. Outra pergunta: por que João Batista não queria batizar Jesus? Então o texto diz que no primeiro momento João Batista não queria batizar Jesus. João Batista estava batizando lá no Rio Jordão. Jesus saiu da Galiléia, foi lá para a região do Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Quando Jesus chega, João Batista não queria batizar Jesus, como a gente vê aí no verso 14. E ele diz assim, ele, João Batista, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então a pergunta é essa: por que João Batista não queria batizar Jesus? Então você pode fazer essa pergunta para os irmãos do seu pequeno grupo. Por que João Batista não queria batizar Jesus? Então a resposta é porque Jesus não tinha pecado e assim não precisava de arrependimento. João Batista, ele estava batizando as pessoas e condicionando o batismo ao arrependimento dos pecados. Como Jesus não tinha pecado, então João Batista viu essa dificuldade, né? Ele, João Batista, é que necessitava ser batizado por Jesus. Jesus não tinha pecado, tá? João Batista entendia que ele é que precisava ser batizado também, porque Jesus era aquele que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Tá? No verso 11 do capítulo 3, então voltando aqui um pouco, o verso 11, João Batista fala: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus
é aquele que batiza com o Espírito Santo, com fogo. Quando ele chega para ser batizado nas águas do Rio Jordão, João Batista vê uma dificuldade e fala, não, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Tá? E aí a terceira pergunta de observação, qual foi a resposta dada a João Batista para que ele batizasse Jesus? O que Jesus falou para ele? Verso 15, mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então Jesus fala, João Batista, deixa por enquanto, porque convém cumprir toda a justiça de Deus. E aí depois dessa resposta de Jesus, João Batista concorda e batiza Jesus no Rio Jordão. Outra pergunta. Quais pessoas da Trindade estavam presentes no batismo de Jesus? Então, naquele momento do batismo de Jesus no Rio Jordão, quais pessoas da Trindade estavam presentes? Essa é a pergunta de observação. E a resposta é, as 3 pessoas estavam presentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, aqui, o Filho foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre o Filho e o Pai, Deus Pai, se manifestou a respeito do Filho. Então, no verso 16, diz assim, batizado Jesus, saiu logo da água. Então, aqui nós vemos a segunda pessoa da Trindade, o Filho, que é Jesus. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Aqui nós vemos a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Jesus Cristo. E no verso 17, nós vemos a primeira pessoa da Trindade, que é o Pai. E eis uma voz dos céus que dizia, aí o Pai disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, no batismo de Jesus, nós vemos a manifestação das 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outra pergunta, qual foi a figura de linguagem usada para descrever a unção do Espírito sobre Jesus? Qual foi a figura de linguagem que o texto usa, que Mateus usou, para descrever a unção do Espírito Santo sobre Jesus? Está aí no verso 16, na parte final do verso 16, descendo como pomba. Então a figura de como uma pomba. Não foi uma pomba que desceu sobre Jesus, é como uma pomba, há uma semelhança, né? Uma comparação aqui, uma figura de linguagem. Então, como pomba. Agora, nós podemos fazer outras perguntas desse texto, perguntas ainda de observação, que também vão nos ajudar a chegar à interpretação correta. Quais foram as palavras do Pai logo após o batismo? Então, logo após o batismo, nós vemos a manifestação do Pai, do Deus Pai. E quais foram as palavras do Deus Pai? Está aí no verso 17. A resposta é, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, as palavras foram essas. Foram palavras públicas. Este que foi batizado, este homem de Nazaré, é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Tá? Aí vem uma pergunta com relação a esse ponto do comprazo, né? Qual que é a tradução correta? O texto diz, em quem me comprazo. Qual que é a tradução correta? Primeiro, em quem o meu prazer está, ou 2, com o qual me agrado. Então, o Pai disse, este é o meu Filho amado, em quem o meu prazer está. Ou, este é o meu Filho amado, com o qual me agrado. Então, o que os irmãos acham? Qual que é a interpretação mais próxima, né, do original aqui? É essa, em quem o meu prazer está? Então, Deus tinha prazer na pessoa de Jesus Cristo, do Filho dele, né? Ou Deus estava sendo agradado pelo Filho, né? A resposta é essa primeira opção, a número 1, em quem o meu prazer está. Então, Jesus era aquele no qual o plano de Deus para a salvação da humanidade estava centralizado. Então, na pessoa do Filho, havia uma centralidade do plano de Deus. Deus estava cumprindo o seu plano na pessoa do Filho. Então, na pessoa do Filho estava o prazer de Deus. O prazer de Deus. Outra pergunta de observação, as palavras do Pai são citações do Antigo Testamento sobre o Messias. Então, essas palavras aqui, em quem me comprazo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, são citações do Antigo Testamento.
de quais textos do Antigo Testamento? Salmo 2:7 e Isaías 42:1. Então são dois textos que Mateus juntou aqui nessa narração. Salmo 2:7 e Isaías 42, verso 1. Lá no Salmo 2:7 fala fala do Filho de Deus. Então o Salmo 2:7 fala do Filho de Deus. E Isaías fala do servo de Deus. Então o Salmo é uma referência ao Filho e o texto de Isaías uma referência ao servo de Deus. Quando, no relato que nós estamos estudando, ocorre a junção desses dois textos, Salmo 2:7 e Isaías 42, ou seja, uma junção do Filho com o servo, nós podemos concluir que a mensagem que está por trás disso é que o Messias, ele é ao mesmo tempo o Filho de Deus do Salmo 2:7 e o servo de Deus de Isaías 42:1. Podemos dizer isso? O Messias, o ungido, o Cristo, ele é ao mesmo tempo Filho de Deus e servo de Deus. Podemos dizer isso? Ou está errado? Essa conclusão está errada. O filho não é o servo, ou o servo não é o filho. São duas pessoas distintas aqui. O filho é uma pessoa e o servo de Deus é outra? Ou a Bíblia está, nesse caso aqui, se referindo à mesma pessoa? Em outras palavras, o Messias, ele tem esse aspecto de ser filho de Deus e também de ser servo de Deus? A resposta é sim. A junção dos dois textos indica que o Messias é o Filho de Deus, mas também é o servo de Deus. Tá? Outra pergunta para nós finalizarmos essa parte das observações. Conforme Isaías 42:1, por que o Pai colocaria o Espírito sobre o Filho? Então, se você ler lá o texto de Isaías 42, verso 1, diz que o Pai iria derramar o Espírito sobre o Filho dele. Mas com qual finalidade? Então, o texto lá de Isaías nos diz que a finalidade é que era para ele, para o Filho, para o servo, promulgar o direito, fixar a lei aos povos. Então, derramarei... Convém a gente ler o texto, então eu vou abrir aqui, Isaías 42:1, para os irmãos terem um entendimento melhor desse ponto. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então, a finalidade aqui nesse texto é a promulgação do direito. Você dizer o que é certo, dizer o que é errado, estabelecer as leis, fixar as leis para os povos, para os gentios, para as pessoas de todas as nações. Tá? Podemos agora, então, entrar na segunda parte do estudo, que é a parte da interpretação. Qual era o significado desse texto para as pessoas daquela época? Primeira pergunta de interpretação é a seguinte: Jesus não tinha pecado, mas foi batizado para cumprir toda a justiça. Qual seria essa justiça? Então o texto diz, Jesus fala, João Batista, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Qual é essa justiça que foi cumprida? De que Jesus estava falando sobre essa justiça? Ele precisava ser batizado para cumprir toda a justiça? Que justiça é essa? Jesus não tinha pecado, não havia uma necessidade pessoal dele ser batizado. Não tinha pecado para ele se arrepender, né? Mas mesmo assim ele fala que ele ia se batizar para cumprir toda a justiça. Qual seria essa justiça? Então a resposta, irmãos, é o seguinte: Jesus, ele tinha que fazer tudo o que era certo para adquirir o direito de salvar pessoas representadas por ele. Então Jesus, ele estava aqui como um representante. Ele se batizou não pessoalmente, mas como representante de pessoas pecadoras. Então ele se identificou com as pessoas que estavam representadas nele e foi batizado no lugar dessas pessoas, como se essas pessoas estivessem naquele ato demonstrando arrependimento por seus pecados. Ou seja, Jesus foi batizado no lugar das pessoas para as quais ele morreria, tá? para as quais ele veio salvar. Então, ele estava representando pecadores. Tá? Então é representativo. O batismo de Jesus foi no lugar de outras pessoas. Outra pergunta de interpretação.
Jesus foi batizado pelos pecados das pessoas, ungido pelo Espírito para estabelecer as leis do reino de Deus e indicado publicamente pelo Pai para que todos soubessem que ele, como Messias, era o Filho de Deus e o servo de Deus que estava cumprindo o plano de redenção. Então aqui é uma afirmação, a pergunta é, está certo ou está errado? Então ele foi batizado no lugar das pessoas, foi ungido pelo Espírito Santo para dizer o que é certo e o que é errado, ou seja, estabelecer as leis, e ele foi reconhecido publicamente pelo Pai para que todos soubessem que ele, como Messias, era o Filho de Deus e o servo de Deus. Isso é um resumo de todo o texto que nós estamos analisando, né? Está certo ou está errado esse resumo? Está certo, esse resumo está certo. Então Jesus foi batizado pelo pecado de outras pessoas, representou outras pessoas, o Espírito veio sobre ele como uma pomba, para ele promulgar o direito, dizer o que é certo, o que é devido, o que é errado, estabelecer as leis, né? E o Pai falou, este é o meu Filho em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, para deixar bem claro para todas as pessoas aquele reconhecimento público que ele era o Filho de Deus, o servo de Deus. Lembrando que o texto que Mateus usa ele foi buscar no Salmo 2,7 e em Isaías 42,1. O Salmo 2,7 fala do Filho de Deus e Isaías 42,1 fala do servo de Deus. Terceira pergunta. Considerando o simbolismo da pomba, como filho e servo de Deus, Jesus Cristo, Messias, promulgou o direito das leis aos povos? Então, vamos considerar esse simbolismo da pomba. O Espírito desceu sobre Jesus como uma pomba. Aí a pergunta é, como filho e servo de Deus, como Messias, como que ele promulgou esse direito? Como que ele fixou essas leis aos povos? De que forma que ele fez isso? Então a resposta aqui, se a gente for considerar a simbologia da pomba, a gente vai chegar à conclusão que a forma usada pelo Messias para fazer isso, promulgar o direito, dizer as leis, né, foi com mansidão. Então o símbolo da pomba aqui indica a mansidão de Jesus Cristo, né? Jesus, o Filho de Deus, o servo de Deus, ele é manso, era manso e é manso. Tá? Podemos agora partir para a terceira parte do estudo, que é a parte da aplicação. Nós já observamos, nós já buscamos a interpretação do texto e agora nós temos condições de aplicar o texto à nossa vida, né? O que esse texto nos ensina hoje? Quais são as lições que nós podemos trazer para nós? Então, a primeira pergunta aqui de aplicação. Jesus precisava mesmo morrer no seu lugar ou você acha que poderia por si mesmo oferecer algo a Deus para compensar seus pecados? Então nós vemos nesse texto que Jesus não tinha pecado, mas ele foi batizado. A pergunta é, você acha que Jesus precisava mesmo morrer no seu lugar, ser batizado no seu lugar, morrer no seu lugar? Ou você acha que você teria condições pessoais de compensar os seus pecados? De pagar pelos seus pecados? Ou seja, alguém tinha que pagar por você ou você poderia pagar de alguma forma pelos seus pecados porque você se julga ser uma pessoa boa? Simplificando. Você acha que é bom a tal ponto que você poderia resolver o seu problema espiritual, sua dívida espiritual com Deus? Você teria condições de chegar diante de Deus e acertar suas contas espirituais com Ele? Ou precisava mesmo de alguém fazer isso por você? Essa é a pergunta de aplicação. A resposta é que alguém realmente tinha que pagar por nós, pelos nossos pecados, porque nós não temos, nunca tivemos e nunca teremos nada a oferecer a Deus por nós mesmos. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu sou uma pessoa boa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei as pessoas, eu dei esmola. Essas boas obras que as pessoas fazem, quando não são feitas em razão da pessoa de Jesus Cristo, elas não têm valor diante de Deus. As melhores obras dos homens são nulas diante da santidade e da pureza de Deus, né? Porque Deus, ele sonda os corações, ele sabe que as nossas boas obras, por mais que sejam às vezes boas obras no aspecto exterior, na motivação ao pecado, né? A nossa natureza como ser humano, ela é depravada em todos os aspectos, nós somos maus, nós somos pecadores. Então, alguém tinha que pagar
por nós, tinha que morrer no nosso lugar. E foi Jesus Cristo quem fez isso. Ele se batizou, nos representou no batismo, morreu e ressuscitou por nós. Segunda pergunta de aplicação. Jesus morreu no lugar de pessoas. A pergunta é, ele morreu no lugar de todas as pessoas do mundo ou ele morreu apenas no lugar das pessoas que têm fé nele? A resposta é, Jesus ele morreu no lugar das pessoas que têm fé nele, nas pessoas representadas por ele. Apesar do sacrifício de Jesus ser tão maravilhoso e em razão disso ser suficiente para a salvação de todas as pessoas, a aplicação da salvação é somente em relação às pessoas que têm fé em Cristo, que depositam confiança nele. Então, uma outra pergunta aqui que você pode fazer, você acredita e confia que o sacrifício que Jesus fez na cruz se aplica a você? Então, o que Jesus fez na cruz começou ali no batismo, né? Ele te representou no batismo, depois morreu no seu lugar. Você acredita nisso? Que isso se aplica de verdade a você? Né? Jesus foi batizado no seu lugar, Jesus morreu no seu lugar? É uma pergunta de aplicação. E uma outra pergunta é, se Jesus, que é o Filho de Deus, ensinou suas regras, suas leis aqui na terra com mansidão, mansidão essa simbolizada pela pomba, como você, como líder familiar, tem orientado seus filhos e demais pessoas que convivem com você na sua casa? Então, se Jesus, que é o Filho de Deus, o Messias, ele fixou o direito, a lei, com mansidão, como que você tem exercido a sua liderança familiar, como pai, como mãe, né? Como chefe, em todos os níveis de liderança, como professor, como empregador, como autoridade, né? Como que você tem exercido essa liderança? Com arrogância? Com violência? Ou com mansidão, como Jesus fazia? É uma pergunta de aplicação. E chegamos ao fim desse estudo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa tocar no seu coração e que este texto sobre o batismo de Jesus possa te ajudar a viver cada vez mais de forma que agrade a Deus. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus, se Deus permitir. Na semana que vem vamos publicar o próximo estudo, a tentação de Jesus, um texto muito importante aqui no relato do Evangelho segundo Mateus. Todos tenham um dia abençoado. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.